Futebol. Tenho o prazer de entrevistar mais um candidato à eleição do Flamengo, à presidência do Flamengo, o candidato da Chapa Branca, União Rubro-Negra, Cacau Cotto. Cacau, um prazer receber você aqui no Doente por Futebol. Prazer meu de falar para vocês, é mais uma oportunidade de estar falando sobre o Flamengo, falando sobre eleição democraticamente, sem que aqui a gente possa discutir propostas, que o Flamengo saia maior daqui e que não se fique nesse debate de ataques do que vem ocorrendo, denegrindo a imagem de pessoas e a imagem da instituição. Eu quero fazer uma campanha limpa, não tenho certeza que eu sou um candidato ficha limpa, as minhas certidões estão entregues no clube, quanto às outras chapas eu realmente não sei, mas eu quero fazer uma campanha de alto nível, onde seja debatido propostas, onde a torcida do Flamengo tenha maior conhecimento dos candidatos, onde os sócios do Flamengo tenham maior conhecimento dos candidatos, e assim as pessoas possam fazer a escolha dentro de propostas. Cacau, minha primeira pergunta para você é a seguinte, ganhando a eleição, quais seriam as 3 principais metas do seu triênio como presidente? Primeira meta no dia 1º é terminar o CT. Dali que surge toda a parte de formação de atletas, surge no CT. Tanto o CT profissional, que vai ser terminado num período de 6 meses, com 2 turnos de obra, usando o Casarão de São Conrado como parte do pagamento dessas obras. Já viemos discutindo isso com uma empresa interessada, então nós vamos levar esse primeiro ato. O segundo ato é rediscutir com o Maracanã o contrato com o consórcio Maracanã. O Flamengo não tem condições nenhuma, seria uma irresponsabilidade assumir esse Maracanã de hoje. Ele tem um custo fixo de 5 milhões, o Flamengo iria levar o Flamengo à insolvência, à falência, assumir o Maracanã. Então o Maracanã tem que voltar para o Estado, que sempre foi. O Maracanã é do povo do Rio de Janeiro, é do Estado do Rio de Janeiro. O Maracanã tem que voltar para o Estado e o Flamengo ser parceiro nessa gestão do Maracanã. Pode ser até com algum outro clube, mas o Flamengo tem que ser parceiro. E aí o Maracanã tem que voltar, e eu tenho isso na minha proposta, vocês podem acompanhar no meu site, cacaupresidente.flamengo.com.br. Nossa proposta é tirar as cadeiras sul e norte e fazer dali de novo aquela arquibancada de cimento, como na Alemanha tem sido feito, em Portugal, em alguns clubes do sul do país, já vem sendo feito isso. E aí você vai poder popularizar, porque o estádio vai ter um custo mais barato, o Flamengo vai ter o Estado como parceiro, né? Porque o Estado tem responsabilidade social nisso. Afastar o torcedor de verdade do estádio é um crime que está se fazendo contra o futebol, contra o Flamengo e contra o Maracanã. Quando a gente via ali aquele metrô, o trem chegar lotado e isso acabar, isso é muito sério, isso é muito grave. O Flamengo tem que ter responsabilidade fiscal, e agora é lei, não é mais bandeira de ninguém, é lei, eu vou pagar com meus bens se eu administrar errado. E o Flamengo também tem que ter responsabilidade social. E parte pelo crescimento da sua torcida, que hoje vem se estagnando. O Flamengo parou de crescer. E outros clubes vêm crescendo. Isso é muito perigoso. Esse é o único título que a gente não pode disputar todo ano, de maior torcida do mundo, de maior torcida do Brasil. Então é preocupante, a gente tem que voltar para nossas origens. O Maracanã tem que ser um estádio onde o adversário tenha medo de jogar com o Flamengo. E hoje não é isso que a gente vê um estádio apático, a gente vê um estádio sem emoção, com todo respeito aos torcedores. Eu mesmo sou um que frequento tanto a arquibancada quanto o camarote, então eu me coloco dentro desses torcedores, estamos todos nós apáticos. Torcedores, você pega a filmagem, o Flamengo perdendo do Vasco, parece que não aconteceu nada. E nunca foi assim. A gente sempre teve indignação, a gente sempre apoiou os 90 minutos cantando. Torcedor do Flamengo, eu não estou acostumado a vaiar jogador com 20 minutos de jogo. O Flamengo tem que apoiar 90 minutos, e depois do jogo se cobra, se faça essa cobrança tanto de quem contrata, se eu for o Cartola, que faça a cobrança de mim. A torcida tem que deixar de ter ídolo Cartola. Eu não sou ídolo, eu nem quero ser. Ídolo é jogador, é atleta. Como você faria para continuar não só levantando essa bandeira, mas levando esse pagamento de dívidas adiante? Isso não é bandeira de mais ninguém. Além do que, existe uma grande farsa. Eu já desafiei. E vou continuar a desafiar aqui no programa de vocês. A dívida do Flamengo nunca foi de 750 milhões. E quem quiser assistir, assista no blog Ser Flamengo a entrevista do atual vice-presidente de Finanças, assumindo isso, Cláudio Pracov. Pessoa que eu respeito, que eu tenho um carinho, tenho até uma amizade, mas ele assume isso, que eram provisões. Provisões não é dívida em lugar nenhum do mundo. Se provarem que a dívida, em algum momento,
em 2013, quando eles assumiram, foi feita uma auditoria, que não foi feita uma auditoria, o que foi feito foi um estudo. Eu só quero que apresentem aqui um documento, aqui, ó, apresenta aqui um documento. Se apresentar o documento que a dívida é de 750 milhões, isso é uma mentira. Foi uma mentira. E foi uma mentira que depõe contra a instituição. Porque quando você fala que a dívida é de 750 milhões, você não está falando da gestão passada, ou da gestão anterior, da gestão, das gestões que passaram pelo Flamengo. Você está denegrindo a marca Flamengo. Você está denegrindo a instituição Flamengo. Isso é uma irresponsabilidade. Foi repetida várias vezes e criado um mantra em cima disso. Então eu estou desafiando aqui meus adversários a provarem. Se provarem, eu retiro a candidatura, rasgo minha carteira de sócio e deixo de ser conselheiro do Flamengo. É muito sério e muito grave o que fizeram com o Flamengo. Criou um mantra em cima de uma dívida inexistente. Eu vou te explicar para quem não entende. O Flamengo tem dívidas trabalhistas. O Flamengo tem dívidas tributárias. Pegaram todas essas dívidas e colocaram ela no máximo. Isso é uma confissão de dívida. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Nenhuma empresa bota provisão como dívida. Então pegaram tudo que o Flamengo poderia pagar se perdesse todas as ações possíveis e imaginárias e colocaram no máximo. Isso é gravíssimo. É uma confissão de dívida. Eu vou te dar um exemplo. O Ronaldinho pediu ao Flamengo qualquer ação trabalhista ou qualquer ação civil, você pede o máximo. Você entra contra um dano moral, contra a tua operadora de telefone, você pede o máximo. Você não leva o máximo. Você vai para um acordo ou para uma decisão judicial que nunca é o máximo. Nunca é nem perto do máximo. Eu tenho um vice-presidente, Paulo César, que é advogado, especialista nisso, e ele me alertou muito para isso, que nas provisões estaria o máximo. São de uma responsabilidade, aí se jogou o Flamengo na lama, como se o Flamengo devesse 750 milhões. Não é verdade. E eu estou provando que não é verdade, porque eu falei isso no jornal O Globo, já há várias semanas, e não fui desmentido. Falei isso de novo no UOL, no Globo.com. Desafiei para o Brasil inteiro para que se mostrasse esse documento assinado, inclusive por uma empresa que eu não sei mais a idoneidade dela. A Ernest Young foi a mesma empresa que fez a da FIFA, que todo mundo sabe o que é a FIFA, o que é a pedalada da FIFA, o que vem sendo feito na FIFA. Né? O que acontece hoje no Flamengo? O Flamengo pega a dívida em banco para pagar imposto. Qual é o menor juros? Eu quero abrir isso. Porque isso não é transparente. Todo mundo pregou a transparência e não é transparente. Por que não pega aqui e não mostra qual é os juros? O que está acontecendo? Isso é uma bolha que nem o Brasil? Vai explodir ano que vem? Porque se você tem caixa, como dizem, se está se pagando, como dizem, nós vamos manter. A austeridade não é bandeira de ninguém. A minha chapa vai manter. Se estiverem fazendo bom trabalho, vão manter as pessoas que estão fazendo bom trabalho. Agora eu quero abrir, eu quero saber a verdade, eu quero saber como eu vou pegar o Flamengo em janeiro de 2016. Isso aqui é o mais importante. E eu não sei, porque você está pegando dívida aqui e está adquirindo aqui. Eu vou dar um exemplo. Nós pegamos consórcio Maracanã, que não é banco, que é com a senhora Oderbrecht, cujo seu dono está preso. O Flamengo pegou 27 milhões com essa empresa. Fez o pior contrato do futebol do Rio de Janeiro. E foi alardeado para toda a imprensa que o Flamengo era sócio. Sócio de uma expertise que você não tem de estacionamento, de venda de bar, você é sócio da manutenção, você é sócio daquelas pessoas que estão trabalhando no dia, do operacional, e o Flamengo não tem como controlar isso. É do presidente. Falando do futebol agora, que foi a parte obviamente mais criticada nesses últimos 3 anos, tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira seria exatamente em cima dessa última crise que teve, que talvez tenha sido a maior, com o afastamento dos 5 jogadores. Não, aconteceu isso com o André Santos. Quem lembra? Ele saiu de uma festa, onde estavam os jogadores, bateu e não foi punido. E de madrugada, com mulheres. Tinha fotografia e estava na imprensa. Está provado que isso só aconteceu hoje porque nós estamos no período eleitoral. E queriam mostrar, e aí o prejudicado maior pode ser o Flamengo,
afastando um jogador como Alan Patrick, que era um dos melhores da temporada, você tem que ter equilíbrio na hora de tomar uma decisão dessa. Não estou julgando se a decisão é errada ou certa. Eu acho que a decisão foi extrema no momento errado. Momento onde o Flamengo pode ser prejudicado como instituição. E aí foi muito mais para jogar para a galera do que propriamente uma coisa certa. Porque não sabiam que estava acontecendo isso. O futebol do Flamengo não sabia. Todo mundo sabia aqui. Todos nós, rubro-negros, sabíamos que as festas estavam acontecendo, que os jogadores estavam participando de balada. Eu acho que o jogador, no momento de folga, o presidente do Flamengo toma chopinho aqui sábado. Eu também tomo. Vocês, quando param de trabalhar, devem sair com seus amigos, suas amigas, e aí você expõe aos jogadores daquela maneira. Você não tem dúvida, vão ser 5 ações contra o Flamengo igual o Ronaldinho. E o Brasil foi campeão do mundo. Pelé foi santo? Romário? O Adriano era santo aqui quando nós fomos campeões de 2009? Bruno? Vocês acham que podia ter santo naquele time? Possível. Então isso é querer pegar o jogador, que às vezes falta ali uma formação de família, falta uma formação, um lado psicológico, um acompanhamento. O cara é novo, 20 e poucos anos, ganha milhões, está no Flamengo, o maior clube do mundo, ele se acha maior do que tudo. Se não tiver alguém ali para segurar e para explicar para ele a dimensão da responsabilidade, que é jogar no Flamengo, a dimensão do que o torcedor sofre quando o Flamengo perde, e quanto é bom estar dentro do Flamengo para o Flamengo ganhar, o quanto vai marcar a carreira dele. Por isso que eu quero levar os jogadores de 81 para dentro da base do Flamengo, para poder essa garotada já entender isso no percurso. Eu tenho uma ideia do mesmo técnico do Mirim, ele ir até o profissional e depois volta. Sabe? Pegar aquela geração lá do pré-mirim, do mirim, e ir até o profissional. Depois ele volta, pega outra geração. Para fazer um acompanhamento todo, desvio de conduta, acompanhar a família, acompanhar... O jogador tem que ser do Flamengo de novo, não é jogador fatiado, de empresário, de grupo de investimento. O jogador tem que ser do Flamengo, os seus direitos federativos têm que ser do Flamengo. Eu tenho um outro modo de gestão, eu vejo futebol diferente. E falando especificamente desse caso, para não fugir da pergunta, eu não iria tomar a decisão no calor da notícia. A notícia saiu meio-dia, 6 horas da tarde, convocaram uma entrevista coletiva, não pensaram, não raciocinaram, não esfriaram a cabeça. E numa entrevista coletiva que não foi coletiva, porque ninguém pode fazer pergunta. Porque senão você não sabe de quem cobrar. Errou. Cobra de quem? Tem 5, 6, 7, 8, 10 dando palpite? Cacau, pra gente encerrar então, queria que você deixasse um recado para a torcida do Flamengo e, claro, para os sócios que vão votar nas próximas eleições, dia 7 de dezembro. Eu represento um modelo de gestão diferente. Eu represento um modelo de gestão onde a emoção e a razão tem que andar junto. Onde o profissional e o executivo tem que andar junto com um regime que é estatutário. Então, esse modelo de gestão é que vai ser implementado, onde o que está dando certo vai ser mantido, onde os melhores, independente de corrente política ou de cor, vão estar trabalhando com a gente, vão estar trabalhando na nossa gestão. Então é importantíssimo dizer que a vaidade não está acima de mim, que eu continuo, o meu desafio está mantido, e quem quiser acompanhar nosso trabalho, entre no meu site cacaupresidenteflamengo.com.br. Dizer para a nação que a responsabilidade da seleção é muito grande. Nós vamos para um triênio importantíssimo, onde nós não vamos ter o Maracanã e o Engenhão no primeiro semestre do ano que vem. Onde o Flamengo precisa ter sua casa, onde o Flamengo precisa voltar a ganhar títulos, onde o Flamengo precisa ter ídolos, de volta para a torcida crescer. Então a responsabilidade é de vocês, sócios, a escolha de vocês, que vocês escolham o melhor candidato. Eu sei que os 2 outros candidatos são pessoas de bem, são pessoas que são Flamengo, eu não tenho dúvida disso, mas eu me sinto mais preparado pela experiência que eu adquiri. Nascido lá do Maracanã, assisti jogos de geral, de cadeira, de arquibancada. A minha vida é o Flamengo, a minha vida é o Maracanã, minha vida aprendi a amar futebol. Eu acho que ninguém mais preparado, com pulso firme e assumindo a responsabilidade, estando à frente um presidente novo, porém com a minha experiência para administrar o Flamengo do futuro, o Flamengo que precisa crescer.